Todos nós gostaríamos de pensar que o mundo é tão simples quanto parece, mas a realidade é que uma simples mudança de perspectiva pode virar tudo que você conhece de cabeça para baixo. Dito isso, vamos dar uma olhada em algumas imagens que vão mudar sua percepção da realidade. Vasos sanguíneos em um ser humano. Visto de fora, os humanos parecem criaturas bem simples, mas de outra perspectiva, é incrível como o corpo humano é realmente complexo. Esta é uma mão humana de verdade. Foi injetada com plástico tingido e deixada para endurecer. Quando todo o material orgânico foi removido, revelou como nossos vasos sanguíneos mapeiam cada centímetro de nosso ser. Os menores vasos sanguíneos dentro de você medem 5 micrômetros. Para comparação, um cabelo humano mede 17 micrômetros. Na verdade, se você alinhar cada vaso sanguíneo no corpo humano adulto de ponta a ponta, eles medem quase 100 mil quilômetros de comprimento. Isso é bastante para dar a volta ao globo 2 vezes, e mais um pouco. Vida interior. As árvores são um milagre da natureza. Visto de fora, elas parecem nada mais do que um tronco sólido e resistente. Mas se você abrir uma, raspar os anéis de crescimento e ao redor dos nós da madeira, você vai ficar bem surpreso. O que você obteria seria uma escultura dessa mesma árvore em seus primeiros anos, como uma muda de décadas ou mesmo séculos atrás. Esta instalação de arte de Giuseppe Pennoni foi projetada para revelar a obra da vida escondida dentro da madeira, demonstrando a escala do eu mais jovem desta árvore mais velha. Pelo jeito, árvores têm uma memória mais longa do que uma ex-namorada paranoica. Quem diria? Arco-íris de verdade. O arco-íris tem sido uma fascinação meteorológica para humanos há séculos, e apesar de saber muito sobre eles, a maioria de vocês só vê metade da imagem. Isso porque arco-íris não são arcos, são círculos. Os arco-íris existem graças à refração e reflexão da luz. Quando a luz atinge as gotas d'água caindo exatamente para a direita, ela se divide nas cores vistas em diferentes comprimentos de onda e é refletida de volta para a Terra em 42 graus muito específicos. Do solo, 42 graus é apenas o bastante para mostrar o topo do arco-íris, mas do ar ou de um ponto de vista superior, você pode obter o show completo de 360 graus. Arco-íris do chão, mas o arco-íris não pertence apenas ao céu. Esse fenômeno incrível é conhecido como brilho do arco-íris. É criado quando óleos naturais de vegetação em decomposição são liberados em águas estagnadas e formam uma camada fina e calma na parte superior. Semelhante a um arco-íris real, a luz reflete na superfície e parece diferente, dependendo do ângulo que entra no seu olho. A diferença na espessura das partes do filme de óleo produz diferentes raios de luz refratadas, e esses se misturam após serem refletidos para produzir um espectro de cores no solo da floresta. Natureza, sua linda! A Mona Lisa, para uma pintura mundialmente famosa, que tem sua própria sala dedicada no museu de arte mais renomado do mundo. Você esperaria que a Mona Lisa de Leonardo da Vinci fosse uma peça de arte bem grande, mas na realidade, esta obra-prima é mais uma miniatura. Com apenas 76 centímetros de altura, a Mona Lisa fica atrás de um vidro à prova de balas e estilhaços em sua própria sala, no Museu do Louvre, onde parece um pouco fora de proporção. Com cerca de 10 milhões de visitantes por ano, o que pode variar entre 30 mil a 50 mil por dia, não espere uma viagem tranquila onde você pode fazer uma pose durante o horário de visita. Influencers, vocês foram avisados. RH null. Essas são imagens aprimoradas de 2 glóbulos vermelhos, e apesar de terem a mesma estrutura, você pode ver que eles diferem significativamente. A célula à esquerda é o que seria considerado uma célula sanguínea normal, carregando antígenos Rhesus. Existem aproximadamente 50 antígenos que normalmente não poderiam estar ausentes no sangue de uma pessoa, pois causam uma resposta imune, mas uma mutação genética rara significa que a célula à direita não tem nenhum antígeno Rhesus. Esse é um tipo de sangue conhecido como RH null, e acredita-se que menos de 100 pessoas no planeta inteiro o carreguem. Embora como os tipos de sangue O negativo, eles possam doar para qualquer pessoa, eles só podem receber de outros doadores RH null, os quais existem apenas 9 ativos em todo o mundo. Uau! As pirâmides de Gizé. Se você for viajar para o Egito com a esperança de ver as famosas pirâmides antigas em um deserto remoto, é melhor realinhar suas expectativas. O Egito é um país moderno, e Gizé, onde você vai encontrar essas maravilhas magníficas do mundo, é a segunda maior cidade. A expectativa e a realidade. Como a maioria das cidades que dependem fortemente do turismo, há muitas comodidades modernas nas proximidades, como a Pizza Hut, onde você pode realmente apreciar a vista majestosa, e talvez até adicionar um pedaço na sua própria história.
câncer de sarcoma. Parece haver uma noção pré-concebida de como o câncer se parece, de caroços a tumores. Eles sempre parecem ser retratados como um acréscimo a uma parte do corpo, mas em casos de câncer ósseo, não há escolha a não ser ver de forma diferente quando você vê o osso exposto. Esse é o crânio de um humano que sofria de câncer de sarcoma. A ação das células cancerosas do sarcoma forma esses depósitos anormais de cálcio na superfície dos ossos, resultando em uma aparência cristalina e penugenta das áreas afetadas. Por mais devastador e doloroso que pareça, é raro ser capaz de identificar isso apenas com um olhar superficial. Nunca brinque com sua saúde, porque você nunca sabe o que pode estar escondido. O navio dos navios. Aqui está um quebra-cabeças. Como você transporta um navio de transporte se esse navio de transporte ainda não está pronto para a água? Não é uma pergunta que as pessoas tendem a fazer. Você meio que presume que eles foram construídos em um só lugar, mas o que é realmente usado é um navio de navios. Este é o Blue Marlin, um semi-submersível de carga pesada, projetado para transportar mais de 75 mil toneladas através do oceano a qualquer momento. Ele não transporta apenas transatlânticos, é usado para ajudar a transportar de volta navios de guerra danificados que não podem voltar para casa e são grandes demais para rebocar, e plataformas de petróleo construídas em terra que são anexadas ao oleoduto. Então, tecnicamente, nesta imagem, este é um navio de transporte marítimo, transportando navios de transporte marítimo. Bolas de golfe. Antes de eu dizer o que é, apenas tente adivinhar o que poderia ser. Se parecem com o interior de planetas ou alguma arte abstrata. Na verdade, é apenas uma série de seções transversais de bolas de golfe. Você pode pensar que todas as bolas de golfe são feitas da mesma forma, mas os interiores de cada uma revelam que diferentes tipos são meticulosamente feitos de várias maneiras para fornecer diferentes níveis de desempenho. Portanto, embora todas pareçam semelhantes no gramado, cada bola de golfe é tecnicamente única. Cubo mágico 7x7x7. Isso pode parecer apenas uma versão um pouco maior do que um cubo mágico normal, mas há mais do que aparenta nessa pequena caixa de quebra-cabeça. Existem mais combinações em um cubo mágico 7x7x7 do que átomos no universo observável. O próprio número real se parece com este, e a maior potência para a qual ele funciona é chamado de duoquinquagintilhão. Demorei alguns minutos para conseguir só dizer essa palavra, então imagina dizer o número completo sozinho. Ficaríamos aqui uma pequena eternidade. Então, tecnicamente, quando você segura um desses, está segurando todo o universo conhecido nas palmas das mãos. Sinais de trânsito. Ao dirigir um carro, você provavelmente não pensa muito sobre por que consegue ler os sinais de trânsito com tanta clareza, independente de sua velocidade. Isso porque sua escrita foi especialmente projetada para ser fácil de processar. Como? Bom, basta dar uma olhada no tamanho delas. Os sinais de rodovia não são grandes apenas porque cobrem várias pistas, mas pela velocidade dos motoristas. Eles têm que ser vistos mais de longe para que você tenha tempo suficiente para se ajustar e evitar perigos de última hora. É estranho pensar que tantos detalhes entram em algo que você vê todos os dias, e ainda assim você não consideraria o verdadeiro tamanho disso. De qualquer forma, vou interpretar isso como um sinal. A água do mundo. Na Terra, existem cerca de 1.332 bilhões de quilômetros cúbicos de água. Cobre 2/3 do nosso planeta, com mais de 70% de água doce bloqueada em nossas calotas polares. Mas para colocar isso em perspectiva, se a Terra fosse do tamanho de uma bola de basquete, então toda a água do mundo caberia em apenas uma bola de ping-pong. Para separar isso ainda mais, se removêssemos toda a água fresca e potável daquela bola de ping-pong, ela teria o tamanho de uma pequena miçanga. E se você despejasse toda a água do mundo em um buraco do mesmo tamanho e formato dos Estados Unidos, esse buraco precisaria ter 145 km de profundidade. Se você não consegue imaginar como é, então pense fundo. Sombras de água. As sombras são criadas por um objeto bloqueando uma fonte de luz, certo? Então, como você explicaria essa imagem? A luz não é a mesma em todos os meios, e no líquido atua de maneira muito diferente. A vespa nesta imagem é mantida flutuando pela tensão superficial da água. A força coesiva das moléculas aderindo umas às outras cria um leve recuo na água, e isso refrata a luz ligeiramente para os lados, criando sombras no fundo do recipiente. Eu não sei você, mas o fato de que as vespas podem flutuar está arruinando todas as perspectivas para mim agora. Viaduto do Ouse Valley. Esta cena parece familiar? Não, não é do filme A Origem. Apesar de parecer uma porta do mundo dos sonhos, esta é na verdade a base do viaduto do Ouse Valley, na Inglaterra. Os pilares da abóbada em arco foram criados com mais de 11 milhões de tijolos para fazer uma ponte bem suportada e duradoura através do vale. No processo, eles acidentalmente parecem ter aberto um portal para outra dimensão. Parece até um cenário de Harry Potter.
a mão da senhora Wilhelm Röntgen. Esta velha fotografia embaçada e granulada pode parecer sinistra, mas na verdade é um dos saltos mais monumentais já realizados na ciência. Essa é uma mão humana, e o grande caroço preto é uma aliança de casamento. Na verdade, esta é a mão da senhora Wilhelm Röntgen, de 1895, e é a primeira imagem criada por meio de técnicas de raio-x projetadas por seu marido, Wilhelm Conrad Röntgen. Esta imagem foi uma sensação mundial há mais de 100 anos e revolucionou a forma como a medicina e a ciência têm avançado. O que você está vendo é a primeira vez que um humano foi capaz de olhar dentro do corpo sem desmontá-lo. Isso não é incrível? Célula cerebral ou universo. Qualquer pessoa que já viu uma couve-flor deve ter notado que a maneira como ela cresce parece um cérebro. Mas você sabia que os neurônios em seu cérebro crescem em um padrão semelhante à expansão do universo? Isso é profundo. Tão profundo que nem a ciência consegue explicar. O jornal Nature Scientific Reports sugere que essas semelhanças não são apenas coincidências, e o crescimento desses sistemas é influenciado por alguma lei desconhecida e fundamental da natureza. Além disso, a dinâmica natural de crescimento de redes como a internet segue o mesmo padrão. Isso significa que nossas células cerebrais e galáxias também se ligam de alguma forma ao Reddit e ao 4chan. Bom, isso explica muito sobre a humanidade. Cachalotes dormem verticalmente. Devido ao seu tamanho gigante, cachalotes não podem dormir por muito tempo, por sua necessidade de ar. Isso significa que eles podem facilmente se afogar. Mas a evolução os tem ajudado. Esses gentis gigantes do oceano são capazes de dormir de 10 a 15 minutos por vez, nadando fundo e em seguida, lentamente e verticalmente, subindo até a superfície. Dormir verticalmente em seus casulos significa que eles mantêm contato social, então ninguém é deixado para trás como um lanche para predadores. A pesquisa sugere que eles passam menos de 10% de seus ciclos diários dormindo, o que os torna um dos animais menos dependentes do sono do planeta. Isso é o que eu chamo de soneca. E aí, qual dessas imagens mudou sua percepção do mundo? Conta pra mim nos comentários. Muito obrigado por assistir e até a próxima!